Meu nome é Arthur Ferreira, sou técnico de som há 15 anos. Eu terminei o segundo grau muito cedo, eu terminei o segundo grau com 16 anos, então eu tinha muita dificuldade de imaginar o meu futuro, mas nessa época eu pensava que seria alguma coisa com comunicação, viagens, daí eu ter tentado fazer turismo. Então. A minha relação com as artes era ouvir música, ver filme e iniciando o projeto de uma banda nessa época. Assim. Eu já tinha participado de algumas produções como estagiário e já tinha assistido algumas coisas nessa época. Uma coisa que marcou muito foi a Máquina, que era no Teatro Casa Grande. E logo depois o Teatro Casa Grande pegou fogo e a gente entrou com o Wojciech, que era uma peça com o Matheus Nastergalli, com produção da Miriam Gilvino. E eu participei desde o início, desde a escolha do lugar com a produtora. E a gente pegou o teatro todo queimado e a solução dela foi pintar o teatro todo de preto. A gente pintou tudo de preto e construiu meio que um teatro dentro do teatro. Então ali foi a primeira vez que eu atentei para tudo que ocorria dentro do teatro, desde a parte técnica até a parte estrutural, e acabei, no final das contas, prestando um pouco mais atenção no som, mas vendo tudo. Assim. Quem fez a trilha sonora do espetáculo e o sound design do Wojciech foi a Andrea Zeni. E aí eu fiquei perturbando ela até ela me dar aula. Fazia faculdade de turismo de manhã na Ilha do Governador, de tarde eu ia para Botafogo, era office boy, e de noite eu ia para o teatro ser estagiário de produção. Aí essas três coisas estavam muito puxadas para mim, então eu decidi parar com a faculdade e me dedicar só ao curso de áudio. Fui evoluindo como aluno, comecei a participar de atividades com ela. Depois de um tempo fazendo esse curso, acompanhando a Andrea nas montagens, desmontagens, ela acabou me oferecendo uma vaga no teatro da UERJ, que foi onde eu fui trabalhar e fiquei 5 anos. Inicialmente eu trabalhava só no Odilo Costa Filho, que é o teatro de 1.256 lugares, era o segundo maior do Rio na época. E depois a gente também pegou o Teatro Noel Rosa, que é um teatro menor, de quase 300 lugares, mas que acontecia de um tudo. Assim. Arthur, você já tinha ido ao teatro antes de começar a trabalhar em uma produtora como office boy? Já, mas quando eu era criança, muito rapidamente, com um passeio de escola, uma coisa bem rápida. E como é o seu trabalho no teatro? Como é a sua rotina dentro do teatro? Nessa época que eu era contratado de teatro, era ficar disponível pelo menos 12 horas por dia dentro do teatro. Nessa época acontecia muita coisa dentro desses dois teatros. Sapateado, dança, balé, formatura, show, musical. Então a gente estava o tempo todo ocupado. E quando não tinha teatro, o teatro era ocupado pelas outras seções da UERJ. Por exemplo, a UNAT, que era a Universidade dos Idosos, eles usavam o teatro, então a gente também ficava à disposição para eles. Então eu trabalhava, quando eu estava de folga, na verdade, no teatro, a gente estava ensaiando a peça dos idosos da UNAT que iam se formar, enfim. Era mais ou menos essa a minha rotina. O trabalho começa primeiro montando o input list, que coisas que serão ligadas na minha mesa de som. Uma vez que eu entendo isso, aí eu tenho que adequar isso ao espaço. Por exemplo, eu sei que vão entrar 3 microfones na minha mesa de som, mas eles são para uma plateia de 30 pessoas ou para uma plateia de 3.000 pessoas? Se for para uma plateia de 3.000 pessoas, eu preciso dimensionar esse som. Então a gente vai precisar de mais caixas de som, vai precisar de mais amplificadores de potência. Aí uma vez que a gente fechou isso, a gente vai para a parte dos ensaios, onde a gente vai testar o som para o público e o som para os artistas. Se for uma banda, por exemplo, tem toda a parte de monitoração, e depois a parte do PA, que a gente chama, né? Que são as caixas que estão endereçadas para o público. A gente tem uma caixa de monitor que é só para o músico se escutar, porque lá na plateia a gente tem caixas viradas para a plateia, mas aqui dentro as pessoas também precisam se ouvir. Aqui tem outro lado da caixa, para quem estiver aqui também se ouvir. Todos esses microfones vêm para cá, nesse caso não tem público, então a gente vai mandar para a pessoa que vai captar e colocar na internet. Então o trabalho começa lá atrás, na definição do que vai entrar na mesa de som, e termina com o que está saindo da mesa de som nas caixas de som para a plateia. A tecnologia está sempre avançando. De um ano para outro muda tudo, muda toda a tecnologia que você utilizava, mudam os consoles. Então você tem que estar sempre estudando, sempre se readequando, sempre se reinventando. O som está em função do teatro. Ele precisa trazer emoção, trazer sentimento, trazer a voz do artista para um público grande. A gente meio que está coatuando, dependendo do espetáculo, sabe? O som tem uma importância, às vezes, muito grande no espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode dominar, chamar atenção ou estar na frente. Então, é um yin-yang, é um meio a meio. Você não pode aparecer muito, mas, ao mesmo tempo, a importância é muito grande. Assim, você está lá o tempo todo, sabe?
participar de um espetáculo de teatro é muito emocionante. Você está fazendo uma peça para uma pessoa, pode ser a primeira vez que ela foi assistir uma peça, pode ser a última vez que ela vai ver uma peça. Você está trabalhando com emoção à flor da pele. É muito mágico, eu me sinto muito bem fazendo isso. O som, a luz, o cenário, a relação é simbiótica, assim, um não vive sem o outro, a gente trabalha em conjunto. O trabalho separado também é possível, mas eu sou muito dessa escola de trabalhar em simbiose. Então, além do teatro, você atua numa banda também, que é a Sim, Biltri. eu toco numa banda, tenho um bloco de E faz carnaval parte do bloco, também. né? Minha Luz é de LED. Acaba que também uma coisa influencia na outra. Por exemplo, na Biltri a gente construiu a Banana Bike, que é o nosso triciclo de som. Então eu trouxe toda a minha bagagem de som para a banda. E a gente montou esse triciclo cargueiro que funciona com bateria. E eu acho que isso já é o som interferindo na minha parte da banda, assim como alguma coisa da banda também acaba interferindo no meu trabalho de técnico, ou na hora de fazer um sound design, ou na hora de fazer uma trilha. Eu acho que essas coisas estão sempre jogando, assim, tabelando. O bloco Minha Luz é de LED é um dos mais queridos do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Como é que vocês começaram? Quantas pessoas puxam esse bloco junto contigo? Quando a gente começou, éramos 8 pessoas. A gente começou fazendo uma festa do Minha Luz é de LED para 60 pessoas. Hoje em dia nós somos 5 pessoas e a última vez que a gente saiu deu 40 mil pessoas. O teatro, sem dúvida, modificou a minha vida, modificou a minha relação com as pessoas. O teatro ele te facilita, ele te dá entrada para pessoas que você não teria contato, para grandes escritores, grandes produtores, grandes iluminadores, que são pessoas que você admira, são pessoas que você é fã e que não necessariamente você teria contato como plateia. Então trabalhar em teatro me dá essa experiência e isso com certeza mudou a minha vida. Mas eu acho que a arte é a que muda a vida das pessoas, sem dúvida. A arte é um modificador, ela altera a percepção da realidade. É muito importante a arte, é muito importante a cultura. Durante esse momento de pandemia, a gente pôde observar esse retorno, esse crescimento da arte, da cultura e do áudio em si, né? A gente tem um aumento expressivo, se eu não me engano, no Brasil, um aumento de 300% em consumo de Spotify, de podcast. A gente teve um aumento gigante de produções de todas as empresas, Netflix, Disney. Então a gente vê realmente um crescimento exponencial do mercado, não só de áudio como de vídeo, de tudo que compõe essa cena, e ao mesmo tempo a gente também vê uma precarização, essas empresas pagam mal, a gente não tem o valor que a gente gostaria de ter, né, esse reconhecimento. E tudo isso ocorre ao mesmo tempo que as pessoas estão em casa consumindo áudio, consumindo live, consumindo vídeo. Então realmente é um paradoxo, né? A gente se sente precarizado, a gente não se sente amparado. É como se a cultura não tivesse a importância que ela tem, né? Então eu imagino que as pessoas se sintam desamparadas, os técnicos e todo mundo que trabalha no setor da cultura. A gente sabe quanto isso gera para o país, quanto isso gera para os estados, para as cidades. E ao mesmo tempo viver nessa marginalidade, onde também a Lei Rouanet, as pessoas estão mamando na Lei Rouanet. Então é uma coisa discrepante e eu me sinto triste, me sinto desamparado, me sinto triste e gostaria que tivesse mais reconhecimento e importância na nossa profissão. Né? Dá um frio na barriga voltar ao teatro? O que você sentiu mais falta? Sempre dá, coxia, escurinho, sinto falta das pessoas, dos amigos, do bate-papo, sinto falta do trabalho também, mas teatro é paixão, é vício, só quem faz sabe. Acho que um dos maiores perrengues que eu passei foi em Santos. A gente tinha um problema que toda vez que alguém usava o elevador, entrava uma interferência muito grande nas caixas de som. Então a gente combinou de durante o espetáculo ninguém utilizar o elevador e uma pessoa ficou presa dentro do elevador. A história é mais ou menos essa.